Como aumentar sua produtividade nos estudos? Hoje estarei trazendo para você 7 dicas para potencializar a sua aprendizagem. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, eu sou o Igor. Eu passei para medicina pelo Enem estudando em casa e estou aqui para ajudar você com dicas de estudo para você também conseguir a sua aprovação. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tanto para passar no Enem ou no vestibular, ou até mesmo para mim que já estou na faculdade, aumentar a produtividade nos estudos é sempre fundamental. Aumentar os rendimentos, ter foco e organização, com certeza vai fazer a gente ter bons resultados, mesmo quando a gente tem pouquinho tempo para estudar. A primeira dica para aumentar a sua produtividade nos estudos se chama planejamento. Você vai se organizar, você vai fazer uma lista de tarefas daquilo que você tem que fazer no seu dia, com cronogramas, com checklists, enfim. Eu vou trazer para vocês 2 exemplos práticos que eu utilizo no meu dia a dia e que facilitam muito. Um é um pouquinho mais simples, que é um checklist diário, e o outro é um cronograma um pouco mais organizado. Na realidade, é um checklist aprimorado. Eu vou começar mostrando para vocês o checklist diário mais simples. Nesse exemplo mais simples, que é o checklist diário, a gente não coloca horários programados para cada atividade. Somente o que você tem que fazer no seu dia a dia. Por exemplo, vou ter que assistir videoaula de biologia, fazer exercícios de biologia, assistir uma videoaula de matemática, um simulado de matemática, uma produção de redação e vou fazer uma revisão sistematizada. A única coisa que eu coloquei ali para facilitar um pouco mais é o tempo que a gente vai demorar para cada atividade. Então, para assistir a videoaula de biologia mais os exercícios, é 45 minutos para cada atividade, né? Para produção de redação, por exemplo, ali 1h30. Esse é um exemplo um pouco mais simples, mas que não deixa de ser legal porque você montou uma lista de tarefas. Então, a partir do seu dia ali, você vai conseguir fazer as tarefas, né, e ir riscando. Isso motiva até a gente para estudar um pouquinho mais, né? O outro exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais organizado, é utilizar meio desse checklist, só que com horários programados. Então, o segundo exemplo, vou botar aqui também para vocês darem uma olhada. Eu coloquei tudo que eu tinha que fazer, da mesma forma do checklist, só que com horário programado. Então, a videoaula de biologia eu vou assistir às 8. Os exercícios de biologia, por exemplo, eu vou fazer ali perto das 9. Ah, o meu simulado de matemática vai ficar para 1h da tarde. Então, aqui eu organizei um pouquinho melhor o meu dia a dia, né, as minhas tarefas que eu tenho que fazer. Você pode fazer o seu planejamento de várias formas, né? Como eu mostrei ali um exemplo, tanto escrito, você pode usar uma folhinha de caderno para fazer a lista de tarefas, ou você pode imprimir um planner diário que você acha aí gratuitamente na internet, ou você pode comprar um planner diário que vende em papelaria. Enfim, você escolhe a melhor forma de acordo com a sua disponibilidade. A segunda dica para você ser mais produtivo nos seus estudos é fazer pausas. As pausas elas são muito importantes, principalmente quando a gente acaba uma tarefa. Então, dando um exemplo bem prático, a questão ali das aulas de biologia que eu estava comentando, né? Então, por exemplo, assim, assistir as videoaulas de biologia. Pronto, o que eu vou fazer agora? Faço uma pausinha de 5 minutos e depois disso eu começo a fazer os exercícios de biologia. Ah, acabei os exercícios de biologia. Faço mais uma pausinha de 5 minutos e vou fazer a outra atividade. É muito importante fazer essas pausinhas pequenas entre uma tarefa e outra para você conseguir, como eu posso explicar melhor, não cansar muito o seu cérebro, sabe? Acontece que às vezes a gente começa a estudar e vai estudando direto sem fazer essas pequenas pausas. Quando a gente chega na metade do nosso dia, a gente já está estafado, a gente já está cansado. E com isso a gente começa a se enrolar todo, começa a procrastinar e os nossos estudos, as nossas tarefas ficam de lado. Então essas pausas ali durante essas tarefas, né, quando acaba uma, começa a outra, dá uma pausinha, né? Vão facilitar bastante a gente conseguir fazer o nosso dia inteiro rendido, sabe? O dia inteiro com bastante foco e concentração. A terceira dica para você aumentar a sua produtividade tá aqui. Para de usar esse bichinho aqui na hora dos estudos. É muito importante quando a gente estiver estudando, a gente deixar o celular bem de lado. Então, se você não precisa usar o seu celular na hora de estudar, né? Se você não assiste as suas videoaulas pelo celular, pega o seu celular e deixa ele bem guardadinho mesmo. Você pode deixar ele até desligado ou no modo silencioso, no modo avião, né? Todo sem barulho, enfim. Porque é muito importante a gente fazer isso, gente, porque sem dúvida nenhuma, o celular hoje em dia é uma das maiores distrações para o estudante. Eu, quando eu estava estudando para o vestibular, quando eu estava estudando lá em 2017, quando eu passei, eu fui um pouco radical. Eu acabei excluindo permanentemente meu Facebook, excluí permanentemente meu Instagram
E a única coisa que eu tinha era o meu WhatsApp pra dizer pros meus parentes que eu estava vivo, sabe? Então, eu não usava o meu celular, na verdade, ele não servia pra nada na minha época, naquela minha época lá, em 2017, né? E foi muito importante fazer isso porque eu vi que sobrava muito mais tempo pra eu me dedicar aos estudos e também que eu não tinha tanta distração no meu dia a dia. Bom, não precisa ser tão radical como eu e excluir tudo de uma vez, sabe? Mas saber utilizar o celular no momento certo. Bom, vou estudar agora, vou assistir a minha videoaula de biologia. Assistir minha videoaula de biologia, eu vou fazer aquela pausinha de 5 minutos entre a aula de biologia para começar a fazer os exercícios de biologia. Então, nesses 5 minutos, você pode pegar seu celular e dar uma olhadinha rapidinho, né? Mas ficar atento a esses 5 minutos de descanso, né? Fechou 5 minutos, guarda o celular de novo. E também saber que é para usar o celular só nesses 5 minutos, né? Então, quando você está assistindo a videoaula, o teu celular fica guardado. Principalmente, eu digo assim, guardado bem longe mesmo. Se você estuda no seu quarto, você pode pegar seu celular e deixar ele lá na gaveta da cozinha, por exemplo. Então, sem notificação. Bolinha de golfe. Não, sem notificação, sem volume. E de preferência é bem guardado, bem longe mesmo. E foca ali no momento que você está estudando. Tá bom, gente? A quarta dica para aumentar a sua produtividade é em relação ao lugar que você estuda. É muito importante que você tenha um lugarzinho todo dia que você vai lá e vai sentar naquele lugarzinho e vai estudar. Não necessariamente você precisa ter um quarto de estudos, de escrivaninha, enfim, mas que você tenha um lugarzinho que é ali. O seu lugar diário, né? Seu hábito diário de estudar é naquele cantinho. Seja na sua escrivaninha, seja na mesa da sala. É importante que seja um lugar ali que não tenha tantas distrações e nem muito barulho, né? E principalmente ser organizado, né? Ser tudo certinho, então o material que você vai estudar, vai estar tudo ali certinho, manter uma organização do seu ambiente. É importante falar isso porque eu já vi que tem várias pessoas que acabam estudando em cima da cama, acabam estudando no sofá, enfim, gente, é bom saber que lugar para estudar é lugar para você sentar com a postura reta, ficar ali, estudar, prestar atenção na aula e ficar ali, né? Sem fazer outra coisa. Agora, se você vai estudar num lugar que é de descanso, por exemplo, na cama, que você fica lá jogado, sabe, na cama, e aí, ou no sofá, E morreu. jogado no sofá. Não vai render, sabe? No fim das contas, você vai estar ali, o seu corpo não vai estar ali, você não vai estar sempre atento e acaba que os seus estudos não vão render muito. Então, sempre tem um lugar certinho ali, um hábito de ter um seu lugarzinho diário para você estudar. Tá bom, gente? A quinta dica para você ser mais produtivo nos estudos é que você precisa encontrar o seu melhor método de aprender, o seu melhor método de estudar. E inclusive eu tive isso recentemente num curso que eu estava fazendo ali fora da faculdade, era um curso de extensão, em que a gente estuda sobre um pouquinho sobre metacognição. E então você aprende a aprender. Não sei se vocês conseguirem entender. Mas é o seguinte, um exemplo mais prático é nas próprias aulas mesmo. Então, o Igor, quando estava estudando para passar para medicina, ele assistia as videoaulas e depois que ele assistia as videoaulas do cursinho dele, ele fazia os exercícios, né? Eu ia lá, fazia todos os exercícios que tinha e para revisar, para aprender melhor, o Igor conseguiu estudar de uma forma do seguinte: o Igor fazia bastante questões de provas antigas. Bom, foi o jeito que eu estudei, foi o jeito que eu vi resultado e passei. Só que, por exemplo, tem o João, que também passou no vestibular, só que a forma dele foi diferente. Ao invés de ele assistir a videoaula, ele gostava de ler o capítulo de um livro. Ele foi lá, leu o capítulo de livro, fazia os exercícios também, fazia as provas antigas e passou também. Então, é importante você saber qual é o seu melhor método de estudar. É por videoaulas? É pelo livro? É por uma aula presencial, que agora, infelizmente, na pandemia está um pouco complicado, mas é importante você se identificar, você entrar em você mesmo e saber qual é a forma mais interessante que você está conseguindo estudar. E não só estudar, né, mas também revisar. O Igor, gostava de revisar fazendo bastante questões antigas, de provas antigas, né? Tem gente que gosta de revisar vendo flashcards, né? Fica revisando com os flashcards. Tem outras pessoas que gostam de revisar fazendo um pequeno resumo. Então você tem que dar uma olhada aí e identificar o que é mais importante, o que melhor você utiliza aí para conseguir estudar e aprender. Tá bom, gente? A sexta dica para você ser mais produtivo nos estudos não tem a ver diretamente com os estudos, mas sim com o que você faz antes de estudar.
Então, é muito importante que você mantenha hábitos saudáveis. E assim, eu tiro por exemplo meu. O Igor, no ano que não foi aprovado, ele não dormia bem, ele não se alimentava bem, ele não fazia exercício físico e o Igor não aprovou. Então, no outro ano, quando o Igor começou a se alimentar direitinho, a dormir 7 ou 8 horas por dia, tomar bastante água, fazer o exercício físico, né? Colocar um exercício físico no seu dia a dia, o Igor foi lá e se aprovou. Foi aprovado no vestibular. Acontece que a gente pensa que estudar cada vez mais vai deixar a gente ser mais produtivo. Mas não, gente. A gente tem que ter um equilíbrio em tudo que a gente faz. E tem uma frase que eles falam muito nessa época aí de pré-vestibular, que é: enquanto você tá dormindo, tem um concorrente seu estudando. Gente, por favor, não caiam nessa, sabe? Porque não tem como ficar pensando nisso, porque, bom, eu não vou fazer uma atividade física, um exercício físico, porque meus concorrentes estão lá estudando e eu vou tirar um tempinho do meu dia a dia para fazer uma atividade física. Não pensa assim, por favor, porque quem pensa assim acaba não passando. Porque fica bitolado nos estudos, estuda, chega na prova cansado e acaba não aprovando. E aquele que estudava, mas cuidava da sua saúde, se alimentava, fazia exercício físico, quando chegou na prova, ele estava estudado e além de ter estudado, ele estava bem, ele conseguiu fazer a prova completa, ele não estava ansioso, ele não estava estressado e acabou passando. Então é muito importante você ter hábitos saudáveis também e com isso você vai conseguir aumentar a sua produtividade. Lembrar bem e lembrar sempre que qualidade nos estudos é melhor que quantidade nos estudos. É melhor você estudar 4, 5, 6, 7, 8 horas bem estudadas, com bastante qualidade, do que você estudar 14, 16, 18 horas não tão bem estudadas. Tá bom, gente? A sétima e última dica é que ao passar o seu dia a dia ali, né, você estudou, você completou todas as suas tarefas diárias, né? Você merece ser recompensado, sabe? E eu falo ser recompensado, por exemplo, assim, poxa, fiz todo o meu dia de estudos, consegui terminar certinho, fiz toda a checklist. Bom, vou fazer o que agora? Vou descansar um pouco, né? Poxa, acabei meu dia ali, já terminei o que tinha que fazer, tô dentro do meu cronograma. Eu sei que é difícil a gente manter o nosso cronograma sempre bem organizado, né? Mas tá tudo certinho ali. O que eu vou fazer agora? Ah, chegou, já tá de noite, vou descansar um pouco, vou ler um livro que eu gosto de ler. E às vezes na correria a gente não consegue ler porque a gente tá lendo todas as obras obrigatórias do vestibular. Então reserva um tempinho do seu dia para dar uma lida ali naquele livro que você gosta, ou assistir um episódio de uma série que você gosta, ou enfim, se recompensar, sabe? Só deixa uma adenda aqui que tem muita gente que acaba se recompensando com comida. E é complicado, sabe? Você chegar todo dia, terminar os seus estudos e todo dia você se recompensar com uma barra de chocolate. Então, você vai estar feliz, mas no final do ano, quando você for fazer o vestibular, você vai estar feliz com uns 10 quilos a mais. Então é muito importante você ter uma noção também que sim, você pode se recompensar com um pedacinho de chocolate, um chocolate um pouco. Chocolate ali 70% cacau, por exemplo. Mas ficar atento com essas alimentações de recompensa que às vezes são doces, né? Então toma cuidado com isso. Eu recomendo fazer uma recompensa que não seja relacionada à comida. Eu gostava, assim, depois que eu terminava de estudar, meu dia a dia ali bem cansativo, estudei tudo. Uma coisa que me deixava bem recompensado era sair de casa rapidinho, no final da tarde, ali perto da noite, quando tava a transição do dia, para assistir o pôr do sol. E aquilo ali pra mim era a minha recompensa, sabe? Eu saía de casa, dava um tempo, dava uma respirada, e ia fazer isso. E depois, quando eu chegava em casa, eu ia pra academia. Agora, no momento, não tem como fazer isso por causa da pandemia, enfim. Mas fazer uma recompensa, tá? Ser recompensado que vale a pena. E o nosso cérebro, né, adora sistemas de recompensa e a gente fica até mais feliz que, poxa, vou estudar ali, pô, tô quase terminando meus estudos, vou focar mais um pouquinho, que daqui a pouco eu vou ter minha recompensa. Tá bom, gente? E você aí? Como é que tá a sua produtividade nos estudos? Tá fluindo os estudos? Tá se atrasando? Tá conseguindo fazer todo o seu plano de estudos? Coloca aqui nos comentários que eu gostaria de saber como é que tá a sua rotina, como é que tá a sua produtividade. Além disso, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque tem bastante vídeos aqui no canal bem legal, e compartilha aí com seu amigo que também está estudando para o vestibular, tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Eu sei que tá um pouco complicado essa relação com a pandemia, né? A gente
tá estudando, mas a gente acaba ficando um pouco estressado com isso tudo e com certeza a gente acaba sendo afetado um pouco na nossa produtividade, né? Mas com essas dicas, com tudo isso que eu passo aqui pra vocês, com certeza vai ajudar um pouquinho a melhorar aí nosso foco, a nossa organização e conseguir a tão sonhada aprovação. Tá bom, gente? Tchau, tchau e boa sorte na sua trajetória.